Olá, eu sou o Luís Lopes dos Morphle Architects e trago-vos mais um tutorial de Grasshopper em português. Com base numas curvas que utilizei para um tutorial anterior, vou então realizar algumas modificações e vou utilizar estas curvas para criar formas, para também ver um pouco o tema das superfícies, dos lofts, como se executam, etc. Como eu disse, vou então utilizar estas duas curvas, umas curvas quaisquer que tinha utilizado para outro tutorial. Então vou referenciar as curvas aqui em Grasshopper com o parâmetro curve, que já devem conhecer. Vou pôr esta curva como sendo a curva 1. Vou pôr outra. Esta curva como sendo a de cima. Estão as duas a vermelho, quer dizer que já estão referenciadas aqui. Vou então aqui a curva, vou dividir em frames perpendiculares, ou seja, planos perpendiculares. Vou deixar com o mesmo número. O input C conecto à curva, o número de segmentos vou deixar o mesmo e vou alinhar os planos, vou dizer que sim, que é verdadeiro. Vou então criar outro aqui em baixo para dividir a segunda curva. E agora o que eu quero fazer é sei lá, traçar um arco entre estas duas curvas, por exemplo, para dar um exemplo, traçar um arco entre estas duas curvas para no final criar uma superfície. Isto é um exemplo muito básico. Primeiro problema com que eu me estou a deparar é, por exemplo, que esta curva, a curva de cima, tem os planos alinhados, ou seja, como podem ver, esta linha verde do plano Y está alinhada, está para cima, como deveria estar, ao passo que esta curva tem os planos rotados ou girados 180 graus, diria eu, para baixo. Isso, à hora de construir ou construir a partir destes pontos onde eu tenho os frames, é um problema. Então, como podíamos fazer? Podíamos rodar este plano, girar este plano 180 graus para ficar coincidente com este, por exemplo, ou pelo menos que tenha as suas coordenadas orientadas. Então, como já sabemos que é este aqui de baixo que precisamos de rodar o plano, vamos aqui a Vector, na pestana Plane, abrimos a pestana Plane, e aqui em baixo, em último, temos Rotate Plane. Selecionamos o Rotate Plane, no seu input pede-nos o plano para rodar e pede-nos os ângulos de rotação, mas em radianos. Ok, como não sabemos calcular radianos, temos o componente radians no search, com escrever rad, aparecer-vos-á. Conectamos os radianos aqui ao ângulo e então aqui sim já podemos pôr um slider. Por exemplo, eu vou pôr já 180 graus neste slider, conectar aqui aos radianos. E então o que o rad vai-me fazer, ou o radians vai-me fazer, é eu introduzo-lhe graus aqui no input e ele vai-me dar radians no final, no seu output. Introduzo aqui o plano e automaticamente, vou só desligar aqui o preview, automaticamente já me rodou o plano para a posição que eu queria e já tenho esse plano orientado. Agora, como eu vos disse, queria, por exemplo, construir uma série de arcos. Entre estes pontos que estão referenciados pelos planos. E então vou aqui a Primitive e, por exemplo, escolher o arc set, que está definido por um ponto de início, um ponto final e por um vetor tangente. Então, por aqui
o arc sub. O primeiro ponto, eu posso utilizar os pontos das frames, os pontos onde cada plano está definido como sendo o ponto 00 desse plano. Portanto, os pontos iniciais eu posso dizer que são os desta curva. Ou então, pôr aqui no start point. No end point, a curva de baixo, que inclusive rodeia o plano. E posso dizer como quero que os arcos venham em direção a Z. Posso dizer que, ok, quero que o vetor tangente seja vetor Z. Estou ali, como podem ver, se calhar se verá melhor assim, abrindo aqui o preview dos frames. Como podem ver, desenhei uma forma em alguns sítios bastante curiosa, porque lhe estou a dar um vetor tangente a Z, então é normal que me resulte esta forma curiosa. Aconselho-vos depois a praticar com outros vetores, com outros tipos de arco. Como eu disse, é apenas para dar um exemplo, para vos mostrar. Como podem ver, isto é completamente paramétrico. Eu estou a mover alguns pontos de controle das curvas e ao mesmo tempo todos os arcos se adaptam a essas curvas. Como tinham visto, esta curva levanta um pouco aqui em direção a Z, os arcos adaptam-se a elas também. E então o que eu poderia fazer com isto seria, por exemplo, um loft. Um loft para construir através destes arcos todos uma superfície. Poderia vir aqui a Surface, Freeform, a pestana Freeform e vir aqui a Loft. Ou então o típico de procurar pelo search do Grasshopper. Então vou-lhe dar aqui os arcos como sendo as curvas, mas começamos a detectar aqui algumas coisas, algumas irregularidades, algumas aberturas. Tudo isso podemos modificar aqui no Loft Options. Neste caso eu tenho como sendo uma superfície normal ou um loft normal. Posso pôr loose, por exemplo, e ir vendo o que me vai sucedendo, até tentar melhorar esta superfície. Neste caso vou pedir que me reconstrua a superfície com 10 pontos, creio eu que é, sim, 10 pontos. Vou pedir que me reconstrua a superfície e automaticamente me desaparecem aquelas costuras muito estranhas na superfície. Como podem ver aqui, a superfície faz umas faces, como que quebra. Como eu disse em outros tutoriais, isso tudo tem tudo a ver com este preview aqui em cima, que se eu mudar para High Quality, como veem, a superfície passa a ser uma superfície rigorosa, mais suave neste caso. E pronto, e era este o exercício completamente básico, mas que pode dar pode ser interessante, pode dar alguma luta, como se costuma dizer, para futuras abordagens com o Grasshopper. Esta superfície depois poderia ser dividida, os arcos poderiam ser diferentes, como já vos disse, é questão de provar. Ok?